Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com a nossa convidada Rosilda Cândido Zancanaro, professora de 15 anos, uma professora efetiva que faz um ótimo trabalho e que está na Escola de Educação Básica Ivo Silveira. A Rosilda vai falar um pouquinho para a gente hoje a respeito da importância da família na escola. Veja só, o papel da família é muito importante, independente de onde a família esteja, né? Iniciando no seu contexto familiar, claro, né? Entre o relacionamento entre as pessoas. Mas, a partir da família, ela se estende, não é verdade, Rosilda? Com certeza. Eu gostaria, de, primeiramente, te agradecer, né? Obrigada por vir você colaborar conosco, né? Com o nosso trabalho, falar sobre família, sobre escola, dois temas, duas instituições, na verdade, tão importantes na vida do ser humano, principalmente quando criança, né? Mas qual a importância, no seu entender, da família na escola, Rosilda? Se a gente pensar assim, Beatriz, na questão família, o que é uma família, né, a princípio? Então a gente pensa que para a criança a família é o esteio da vida dela, né? Então ela precisa ter da família o amor, o carinho, ela precisa ter esse acompanhamento na escola, ela precisa ter um pai que ao chegar da escola queira saber o que aconteceu na escola, queira saber o que ela aprendeu, olhar o caderno, dar aquela atenção devida, mostrar e também educar ela com os valores da sociedade, né? Que é o carinho, o amor, o ser. Né? E a escola, qual é o papel da escola? O papel da escola é transmitir o conhecimento. Então, se a gente recebe um aluno que tem uma família com essa base forte, firme de família, a gente tem uma escola maravilhosa. Então, o papel da escola é esse, é transmitir o conhecimento, e o papel da família é educar. Né? E hoje a gente percebe que está se invertendo um pouquinho essas coisas, né? É um pouco mesclado, um pouco misturado, misturado. Né, Rosilda, a família, ela acha que a escola tem que educar, mas nós, enquanto escola, achamos que não, que isso vem da família. Uma boa educação, respeitar o mais velho, respeitar o próximo, respeitar a si mesmo. Então a gente está vendo que isso está se invertendo um pouco. E não é por aí, né? Sim. A gente está vendo coisas acontecendo na escola que a gente não gostaria que hoje a gente estivesse vendo, né? Participando, inclusive, de situações. E quando a gente vai buscar isso, tentar entender, chamar um pai daquele aluno que causou alguma situação, a gente percebe que lá naquela família tem problemas sérios de convivência, de educação, de respeito. Então a gente acaba descobrindo que de lá está vindo, né, alguma coisa que não está repercutindo bem na escola. Sim, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu gostaria de te perguntar como é que esses pais olham essa chamada para vir até a escola? Como eles aceitam isso? Sim, a princípio a gente manda, alguns até vêm de imediato, mas eu vou te dizer uma coisa que nem sempre é assim. Né? Então a gente tem que fazer pedidos repetidos e muitas das vezes encaminhar ao conselho tutelar. Aí eles vêm. Isso acontece? Acontece, infelizmente. 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 Até teve uma situação hoje de manhã, conversando com a colega minha na escola, que ela citou assim, ó, há anos atrás, ela dava aula para o 5º ano, na época 5ª série. Ela, por ver que aqueles alunos não faziam a tarefa, alguns deixavam de fazer a tarefa, o que ela fez? Ela tomou a atitude assim, hoje vocês não sairão da minha sala enquanto não tiverem a tarefa pronta, né, copiada. Bateu o sinal da escola, os pais na porta, preocupados já, né? E ela não deixou a turma sair, mas ela disse assim, o que chamou a atenção dela nessa questão dos pais. Os pais preocupados porque os alunos não saíam, porque eles tinham que trabalhar, porque já tinham que pegar outro filho e tal. Aí todos depois, terminados, né? Quando a professora fez o que tinha que fazer, eles foram embora. Ela disse que passou anos, passaram-se 7 a 10 anos, mais ou menos, ela fez a mesma situação nos tempos atuais agora, com um 6º ano, porque daí acaba sendo a 5ª série também, sim, né? Antiga. Com o 6º ano. E ela disse que passou o horário, as crianças copiando, e passou meia hora, eu sei que ela mandou as crianças para casa às 6 horas, e nenhum pai veio. E nenhum pai reclamou no outro dia. Então, isso que chamou a atenção dela, no sentido dela ter me colocado essa situação, assim, o desinteresse de alguns pais pelas famílias, pelas crianças que a gente tem na escola hoje.
E quando a gente tem alunos bons, a gente percebe que a família é boa também. A família age de acordo com a sociedade, de acordo com os princípios, os valores. E quando a gente tem um problema na escola com o aluno, a gente percebe que existe problema também em casa. Veja só, que tipo de artifícios a escola se utiliza para fazer com que esses pais estejam mais presentes na escola, Rosilda? Certo. A escola utiliza de vários artifícios, Beatriz, assim. No início do ano a gente faz uma assembleia geral. Então chama-se todos os pais da escola para passar essa questão assim. Da situação da escola durante o ano, do calendário escolar, apresentar os professores aos pais, aos alunos que estão também presentes, falar sobre o contrato pedagógico da escola, todas as regras, né, o que pode, o que não pode, várias situações que acontecem no dia a dia da escola. Essa é uma maneira de a gente chamar os pais para a escola. Outra situação é o dia da família na escola. Isso é uma coisa que a Gered até exige das escolas hoje, né? Para trazer mais a escola as famílias para dentro da escola. Então nós temos o dia da família na escola, que é um dia que a escola se programa, faz eventos, chama cabeleireiro, tem palestras, tem dança, tem zumba, então o pai vai lá, joga um futebol, tem atividades, jogos, né? Então a gente procura diversificar bastante dentro da escola, oferecer bastante atividades para os pais, e eles vêm para a escola e passam um dia com a gente acaba conhecendo, né? E vendo melhor quem são os pais dos nossos alunos. Outra situação também é o dia dos pais e o dia das mães. As crianças, principalmente do ensino fundamental, a primeiro segmento, né, primeira, quinta série antigamente. Então as professoras fazem ensaio de dança, né, cantam uma música, e daí numa noite a gente chama os pais ou as mães, né, se for o caso do Dia dos Pais e Dia das Mães, e a gente apresenta para eles, né, para lembrar a data e tudo. Depois nós temos também a APP, que é uma instituição, né, a Associação de Pais e Professores dentro da escola, que também é uma maneira de captar pais para junto da escola a gente está trabalhando, né, toda uma questão burocrática e da escola também. Então a APP, ela promove também eventos para buscar família para a escola. Um evento que vai ter agora em setembro, dia 15, é o Pirão com Linguiça. Então vai ser uma noite também na escola, vai vir os pais, a gente convida a comunidade, também uma maneira de trazer os pais para a escola. Outra situação é o conselho escolar. O conselho escolar é formado por pessoas da escola, professores, merendeiras, alunos e também pais e a direção. Então é um grupo que mensalmente se faz reunião e a gente discute assuntos da escola, né, pertinentes à escola, situações que às vezes não cabe a uma pessoa apenas resolver. A gente coloca para o grupo e o grupo dá a sua decisão e depois a gente vê o que é melhor a ser feito, né? O conselho escolar. E no final do ano nós temos também, Beatriz, a noite natalina. Então é a noite de encerramento do ano letivo, chamamos pais, tem a apresentação dos alunos, é uma noite bem legal, assim, bem interessante, e que também a gente sente bastante a presença dos pais na escola. Bacana, são vários eventos. Vários eventos. E como percebes a presença, a participação desses pais, Rosilda? É muito boa. São bons. Muito boa. Eles participam bastante, colaboram no que podem para a escola, né? Então, assim, a gente não tem o que reclamar. Nesse sentido, os pais pegam junto mesmo, como diz o ditado, né? Participam bastante. Sim, isso é muito importante. Muito importante. Porque muitas vezes pode acontecer, né? De ter os eventos e as pessoas não Sim. participam, não colaboram, né? Uhum. Então, exatamente por isso a pergunta, né? Certo. Como que a escola está observando isso, né? Que tipo de participação que esses pais, né? Como é que eles Sim. se atentam para isso, né? Uma questão assim, Beatriz, só para acrescentar, é a entrega de notas, né? Que a gente Sim. tem também, que a gente chama os pais para entrega de notas. Ali é que a gente vê assim, ó, que poucos pais participam. Geralmente vêm os pais que os alunos estão indo muito bem, né? E que a gente pena. gostaria que viesse justamente aqueles que a gente precisa conversar, colocar a situação. E que às vezes a escola toma uma atitude assim, quando a nota está muito baixa dos alunos, a gente retém na secretaria e só entrega para o pai. E algumas situações a gente até entrega para o aluno, né? Então a gente chama o aluno, se é uma nota baixa ou não, aí a gente conversa com ele, pede para ele dar
né, uma pensada novamente, ver o que está acontecendo e tal, então consegue resolver ali com um aluno. Porém, tem alunos que têm muitas notas baixas, então a esses a gente retém na secretaria e chama os pais. Alguns vêm de imediato também, alguns levam muito tempo, assim, até vir para a escola, até tomar conhecimento, que são justamente alguns pais que não participam nunca da vida escolar do filho, né? Então a gente tem, infelizmente, algumas atitudes assim. Sim. Isso é triste, só que na verdade a gente até compreende esses pais, claro, né? Possivelmente sabem do problema, né? Então talvez estão cansados de ver o problema. Só que mesmo diante de tudo isso, todas as pessoas têm problema, né? Com certeza. É preciso buscar uma forma, né? Sem de estar dúvida. resolvendo isso, né? E eu sempre observo que quando um aluno, quando ele menos merece, é quando ele mais precisa da família. Sim. Nós estamos indo para o intervalo, a gente já volta. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com a nossa convidada Rosilda Cândido Zancanaro. A Rosilda trouxe para a gente hoje um assunto bem bacana, que é a importância da família na escola. Rosilda, estavas comentando no bloco anterior a respeito dessa dificuldade que muitas vezes os pais têm em vir, né, na entrega de boletins, principalmente aqueles alunos que têm uma nota talvez assim, que está uma nota mais baixa, que tem talvez uma necessidade maior de estar trabalhando isso. Como é que observas o comportamento e atitude desses alunos que têm esse déficit na família? A questão da falta de educação é muito grande, a falta de respeito é muito grande por parte desses alunos. A questão da valorização do professor e também, assim, a gente percebe muito desinteresse no estudo, né? A gente tenta, de algumas maneiras, buscar, chamar esse aluno para a secretaria, conversar com ele, ver o que está acontecendo. E quando a gente consegue trazer esse pai, Beatriz, a gente percebe assim, ó, a carência num amor, numa atenção para esse estudante, a carência dessa criança no afeto desse pai. Por quê? Porque muitos pais, na verdade, existe uma inversão de valores, né, Beatriz? A gente vê hoje na sociedade, né? Antigamente, na nossa época, a gente via assim que era importante a gente vir para a escola. E se a gente chegasse em casa e reclamasse de um professor, né, o que o pai e a mãe ia dizer, né? Exatamente, isso Hoje, mesmo. o que acontece? A criança chega em casa, reclama de um professor, os pais chegam na escola, eles não sentam para conversar e entender o que está acontecendo, por que meu filho está dizendo isso, o que está acontecendo na sala dela. Não, eles vêm às vezes com pedras nas mãos, acusando a gente, né? Então fica complicado, a gente tenta acalmar esse pai, sentar e pôr os pontos nos is, né? Colocar para ele que o assunto do filho ser assim, às vezes, não é na escola. O professor age do jeito que ele pode agir. Ele pede, ele faz. Interessante, Rosilda, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Muito interessante, porque veja só, os pais vão na escola cobrar do professor sem escutar, sem ouvir Exato. o professor, Sim. e na verdade eles não conseguem compreender e ver a necessidade e ouvir a criança em casa, a necessidade que ela tem. Isso é Sem dúvida. impressionante, isso chama muita atenção. É a questão do ter, né, Beatriz, eu acho, Exatamente. né? Porque hoje, o que os pais fazem? Quando eles vão buscar o boletim, uma coisa que me chamou a atenção, eles trabalham muito, né? E a criança vem para a escola praticamente sozinha, vai para casa praticamente sozinha. Muitas das vezes eles não sentam para almoçar juntos, né, fazer um lanche juntos, às vezes falta essa questão. E os pais, à tarde, novamente vão para o trabalho. Então, onde está o tempo de sentar com o filho, ver o que aconteceu, como é que foi tua aula hoje, o que você aprendeu na escola, né? Eu acho que está faltando isso. Falta esse acompanhamento dos pais para a escola, para esses estudantes, né? Então, o que eles pensam? Meu filho quer um celular, então eu vou trabalhar e vou dar um celular para o meu filho, né? Então, meu filho quer um tênis da marca, quer um tênis novo, quer isso, então eu vou trabalhar. Eles esquecem que não é o mais importante hoje isso, né? Não é o ter, e sim o ser educado, ter respeito, ser um bom estudante, ser uma boa criança,
né, ter boas notas na escola. Então, isso está sendo um pouquinho deixado de lado, infelizmente. E quando os pais vêm para a escola que a gente chama a atenção, nem sempre eles recebem com bons olhos essa nossa colocação. Então, fica para a escola uma situação complicada de resolver. Né? E se a gente toca adiante muitas situações, às vezes vai para o Ministério Público também, infelizmente. Então, ali os pais são chamados, são cobrados financeiramente, sim, daí a gente sim, vê um retorno, daí um pouquinho melhor. Veja só, numa sociedade, né, como a gente se encontra, que você acabou de mencionar, né, valores sendo trocados, você acredita que é possível resgatar valores familiares e fazer o quê? Eu acredito ainda, eu acho que a partir do momento que a escola desistir e não acreditar mais, eu acho que daí nós teremos uma sociedade ainda, né, mais difícil de lidar e de conviver. Eu acredito, Beatriz, que a questão é a conscientização, na minha opinião é a conscientização da criança na questão da droga, a conscientização dos pais na questão da droga. Eu acho que os pais precisam saber, eu acho assim, ó, que tem que saber realmente onde que vai levar a droga, que caminho que a droga leva. Eu acho que os pais têm que tomar essa consciência e conversar muito, palestras, eu acho que é importante, a gente tem, até atualmente a gente está com a palestra do Major Otávio, da Polícia Militar, para os estudantes. A gente tem já uma visão de querer que ele venha para falar com os pais. Vamos ver se vai dar certo, né? É a nossa intenção. Mas ele vem e fala muito ele não chega falando da droga, eu achei interessante isso. Ele chega falando da vida, né? Então já toca a criança para pensar na vida. E que dentro dessa vida de cada um deles, né, existe essa questão de droga. Possivelmente entrando na droga esqueceu da vida. Exato, com certeza. Ele coloca muito esse ponto. Foi muito boa, eu participei de uma das palestras dele, ele chama muito atenção para isso. Veja só, Rosilda, o que gostarias, mesmo depois de toda essa sua fala, né, muito, assim, muito concreta, muito significativa, sim, por sinal, o que gostarias de deixar para as famílias, para as pessoas que estão ouvindo o nosso programa? Eu gostaria de agradecer o convite a você, Beatriz, e também de dizer que a escola hoje, ela tem pais maravilhosos também, Beatriz. E que por conta deles a gente acredita sim que podemos melhorar toda essa questão que está aumentando dia a dia, né, devagarinho, e que a gente consegue sim. Pais que colaboram com a escola, pais que pegam junto com a escola, temos pais maravilhosos que chegam com a gente e realmente entendem o nosso problema, né, quando a gente tem e que vamos junto. Então eu acho assim, essa parceria família e escola, eu acho fundamental. E a gente tem ainda na nossa escola isso, graças a Deus, Beatriz. Que bom. Veja só, você havia comentado comigo que teria alguma coisa, uma mensagem, parece, para estar passando para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente. Sim. Gostarias de estar... Com certeza, eu gostaria de colocar assim, ó, que o Paulo Freire, lá no ano de 2000, ele escreveu uma coisa que está repercutindo hoje bastante. Abre aspas, a mim me dá pena e preocupação quando convivo com famílias que experimentam, abre aspas, a tirania da liberdade, fecha aspas, em que as crianças podem tudo. Gritam, riscam as paredes, ameaçam as visitas em face da autoridade, complacente dos pais, que se pensam ainda campeões da liberdade. Então veja bem, Beatriz, que mensagem importante que em 2000 o Paulo Freire mandou para a gente, né? E que hoje a gente percebe muito essa questão da liberdade que esses pais acham que dão aos filhos, mas esquecem de dizer para eles que além da liberdade que eles têm também a questão do respeito, a questão do limite. Então isso está deixando a desejar um pouquinho nas famílias e que eles têm que voltar e conversar melhor com esses filhos. Talvez aquela questão, né? A liberdade sem responsabilidade, ela se torna libertinagem. Sim. Isso que a gente observa muito na nossa sociedade e que é uma pena, porque a nossa sociedade ela é composta por família. E se as famílias não preservar e não cuidar do que é seu, que sociedade nós vamos ter? É verdade? Com certeza. Todas as pessoas comentam, a gente ouve pessoas dizendo, né? Nossa sociedade teria que melhorar. Todo mundo quer uma sociedade justa, fraterna, solidária, mas as famílias precisam trabalhar.
isso dentro do seu contexto familiar. Caso contrário, fica muito difícil. Com certeza, Beatriz. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme tê-la conosco. Quero agradecer muito as pessoas pela audiência do programa. Agradeço meus patrocinadores. Agradeço a Juliano Cardoso, que é a pessoa que cuida da parte técnica para a gente. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família.